Verdade, os nossos filhos não estão aqui junto conosco, muitas vezes não nos concentramos da forma devida. Então, abra o seu coração nesta noite para aquilo que Deus quer falar, deseja falar. Tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Tem alguém que nos visita? Eu creio que não, né? Estamos em família, então cumprimente o irmão, a irmã que está ao seu lado. Dê um abraço nele, nela, dá uma ombrada aí, dá uma cutucada, um peteleco na orelha, um chute na canela. Diga quão bom é vê-la neste lugar. Amém? Sempre muito bom estarmos em família mais uma noite. Amém? Quartas-feiras nós estamos iniciando uma série de mensagens. Começa hoje os 9 desertos. Eu tenho certeza que serão 9 semanas abençoadas em nosso meio, onde além das ministrações, que eu tenho certeza serão maravilhosas, elas se adentrarão o nosso mês de aniversário em outubro. Então, além do aniversário, que já tem toda uma roupagem especial, irmãos convidados para estarem ministrando, ainda mais diante dessa série que permanecerá. Então, isso realmente faz com que as semanas de outubro sejam muito abençoadas. O mês de outubro será muito abençoado, amém? Glória a Deus, igreja. Eu creio nisso. Domingo passado, olha, quem não esteve aqui domingo passado pela manhã, perdeu um culto assim, muito abençoado. Eu preguei sobre o número 12, preguei sobre os 12 anos de Vila Isabel, trazendo uma menção às 12 tribos de Israel, fazendo uma analogia sobre seus patriarcas. É uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração, já a tinha no meu coração, só não sabia que seria domingo passado que eu pregaria, mas em virtude de alguns contextos, algumas agendas que entraram em conflito, então eu tive que me ausentar, não pregarei em outubro, para deixar realmente todos os cultos em aberto, nossos amados convidados estarem conosco. Então foi uma mensagem muito específica, eu pedi depois para a diaconisa Ana, para não colocá-la disponível nas mídias, porque é uma mensagem muito caseira, muito onde a gente, como é que se diz? Roupa suja se lava em casa, né? Então, a gente limpamos algumas roupas aqui. Então, são aquelas pregações bem eclesiásticas, bem de igreja. Então, assim, também Deus falou muito conosco. Então, eu preferi não divulgá-la, apesar de ter muita vontade, mas achei melhor por prudência. Mas, queridos, olha, foi uma mensagem abençoada. Obviamente, você que, sim, desejando tê-la em particular, a diaconisa Ana fornece certamente, ok? Só não a colocaremos nas mídias. Amém, meus amados? Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, quero chamar minha querida diaconisa Ana, que estará nos abençoando com a ministração desta manhã, que a igreja de Vila Isabel receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Amém, igreja. Boa noite a todos. É um privilégio estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Estou vendo a igreja bem cheia hoje, glória a Deus. E agradeço a oportunidade, a Deus, ao nosso pastor Gama pela confiança. Nós vamos começar a série de mensagens, 9 desertos a serem cruzados. E nós vamos falar de um deserto hoje muito difícil em nossas vidas. Um deserto em que Jesus também passou. O deserto de Jericó, onde Jesus foi tentado pelo diabo. Se até Jesus foi tentado pelo diabo, que dirá nós, né? Então eu peço, amada igreja, que abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Conforme a igreja for achando, por gentileza, coloquem-se de pé para lermos a palavra inicial desta pregação. Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo número 1. Todos acharam, amém? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Oremos. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em sua casa, Senhor, lendo a sua palavra, Pai. Eu creio, Deus, que nós não iremos sair daqui da mesma maneira com que entramos, porque o Senhor tem muito a falar em nossos corações, Pai. Tira toda distração, tudo que não provém de Ti nesta noite, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração esteja somente em Ti, Pai. Usa-me conforme o Seu querer para falar à Sua igreja nesta noite, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Podem se assentar. Vamos ler novamente o versículo 1, que diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como eu disse logo no início, hoje nós vamos falar do deserto de Jericó, que é o deserto da tentação. Nós somos tentados pelo diabo todos os dias. Mas eu quero que a igreja saia daqui nesta noite sabendo que o diabo não significa absolutamente nada em nossas vidas. Porque ele pode nos tentar, mas nós somos filhos do Todo-Poderoso. E é nele que está o nosso foco, amém? E o versículo começa pelo seguinte: a seguir, Jesus foi levado. A seguir significa o quê? Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão. E isso acontece em nossas vidas também. Muitas pessoas têm a ideia de que quando serão batizadas, que a vida irá se transformar completamente, que irá amanhecer no mar de rosas, que você vai ficar rico logo no dia seguinte, que você vai ter saúde para o resto da sua vida, que você foi batizado, aceitou Jesus e você não vai ter problema nunca mais. Mas aqui nós podemos aprender que logo assim que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. Parece que o diabo já fica de olho naqueles que vão ser batizados para ir logo tentar, logo assim que se adentra na igreja, logo assim que aceita Jesus, logo assim que é batizado. E por muitas vezes nós temos alguns pensamentos. Poxa, eu sou da igreja, eu sou cristão, eu faço tudo certo, por que o diabo só me tenta? Eu vejo pessoas lá fora no mundo prosperando. Eu vejo pessoas lá fora no mundo tendo uma vida melhor do que a minha. Por que o diabo não tenta aquelas pessoas também? E eu digo para a igreja esta noite que aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, o diabo já tem como ganho na vida dele. E o diabo vai tentar a nós mesmos, porque nós também somos inimigos para o diabo. O diabo não tem só Deus como seu inimigo, nós também somos inimigo para o diabo. Porque nós tentamos tirar dele o que ele acha que é dele, que são as pessoas, as almas que estão neste mundo. Nós tentamos tirar as pessoas que estão entrelaçadas no diabo para ampliar o reino de Deus. Nós tiramos pessoas do reino do diabo para colocar no reino de Deus, no nosso reino. E é por isso que o diabo nos tenta. E é por isso que por muitas vezes nós achamos que é só nós crentes que somos tentados, que é só nós que temos lutas, que o mundo lá fora não tem luta, que o mundo lá fora prospera, mas é porque é conosco mesmo que o diabo vai lutar, porque nós tiramos o que ele tem e nós vamos continuar tirando, porque nós estamos aqui neste mundo para falar do amor de Jesus mesmo. E nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus. E em uma guerra entre Jesus e o diabo nunca vai ganhar. Então, o diabo vai sempre te tentar, vai sempre tentar encontrar uma brecha para te tirar do caminho de Jesus. Ele vai sempre tentar tirar você do reino de Deus para colocar no reino dele. Só que o reino dele, por muitas vezes você pode achar que você não prospera, mas o reino do diabo é que não prospera. O reino de Deus vai prosperar sempre. Tudo coopera para o nosso bem, até as nossas lutas e o nosso deserto. Amém? E, como nós lemos, Jesus tinha acabado de ser batizado e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, a princípio, quando nós lemos este versículo, nós podemos imaginar o seguinte: como que o Espírito está com letra maiúscula aqui na minha Bíblia, creio que na Bíblia de vocês também. Ou seja, Jesus foi levado por Deus ao deserto. E aí você pode imaginar, será que Deus está querendo tentar Jesus? Não. Deus não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo. Mas existem determinadas situações que Deus permite sim que aconteçam em nossas vidas. Assim como foi com a história de Jó, como eu creio que muitos aqui conheçam. E Jesus foi levado pelo Espírito naquele deserto. E logo assim que ele chegou naquele deserto, ele tinha um propósito. Ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Porque Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele sabia que ele tinha um propósito maior, que se Deus o levou àquele deserto, era porque ele tinha um propósito maior pós o deserto na vida dele. Jesus já sabia de tudo.
E ainda assim Jesus obedeceu ao Pai e se fortaleceu espiritualmente. Vamos ler o versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi levado no deserto, jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Eu creio, eu pelo menos ajo assim, eu não faço um jejum sem algum propósito. Ninguém faz um jejum, acorda, hoje eu acordei com uma vontade de fazer um jejum. Nós geralmente fazemos um jejum quando nós temos algum propósito. E Jesus sabia já ali naquele momento que o propósito era muito maior. Então ele estava naquele deserto orando e jejuando para um propósito maior. Se até Jesus orava e jejuava por um propósito maior, Jesus também era Deus. Que dirá nós? Se até Jesus ora e jejua por aquilo que ainda há de vir de Deus na vida dele ali na terra, que dirá nós? Às vezes nós temos tanta preguiça de jejuar, de orar. Como eu disse, nós às vezes jejuamos apenas por algum propósito. Eu vou jejuar e orar pela salvação de algum familiar. Eu vou jejuar e orar pela saúde de um ente querido. Eu vou jejuar e orar pela minha igreja, que vai fazer 12 anos. Isso é muito lícito e nós devemos fazer isso sim. Mas nós devemos orar e jejuar apenas pelo nosso propósito aqui nesta terra. Porque nós estamos em luta todos os dias. Todos os dias nós saímos de nossas casas e nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que nos espera neste mundo aí fora. Nós precisamos estar sempre fortalecidos. Nós não precisamos só jejuar por algum propósito. Nós precisamos jejuar para nos fortalecer. Nós precisamos orar para nos fortalecer. Porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E nós, quando estamos fortalecidos, pode vir a tentação que for. A nossa carne é fraca sim, mas o nosso espírito estará pronto. Jesus tinha essa consciência. E eu creio aqui que Jesus já sabia de tudo que iria acontecer. E ainda assim ele orou e jejuou. Ele se fortaleceu mais ainda com o Pai. Amém? Só que Jesus, como eu disse, ele também era homem. E Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. Às vezes a gente faz um jejum de 8 a meio-dia, a gente já morre de fome, né? Meio-dia faz aquele prato de peão e come, que a gente não se aguenta. Mas Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. E aí Jesus teve fome. A sua carne teve fome. É pecado sentir fome? Claro que não. Jesus estava se fortalecendo espiritualmente, mas a sua carne estava sentindo, porque ele também era homem. E eu creio também que não foi só no 40º dia que o diabo chegou para tentar Jesus. Eu creio que foram 40 dias de luta. Porque se você... Olha, meu irmão, se você começa um jejum hoje, você pode ter certeza que seu dia vai ser uma turbulência só. Porque o diabo já vai tentar tirar o seu foco já no primeiro dia. Imagina Jesus que passou 40 dias e 40 noites. Ele não passou 40 dias e 40 noites deitadinho ali no deserto, orando e jejuando. Ele passou 40 dias e 40 noites de luta. Pode ter certeza. O diabo chegou no 40º dia para falar com ele, mas eu tenho certeza que ele passou 40 dias e 40 noites de luta. Porque o diabo, ele não brinca em serviço. Mas Jesus teve fome. E aí eu pergunto para a igreja nesta noite, qual é a sua fome? Você pode estar 100% fortalecido, vindo à igreja, lendo a palavra, se alimentando, orando, jejuando, mas a sua carne é fraca. E qual é a sua fome? Você está fortalecido espiritualmente 100%? Para que se o diabo venha até a sua fome, você consiga dizer não. Eu sei qual é a minha fome, mas eu não sei qual é a fome de vocês. Mas vocês sabem, nós temos a consciência de qual é a nossa fome. A fome ali de Jesus naquele momento era a fome de comida mesmo, fome. Porque ele estava 40 dias e 40 noites sem comer.
Mas a nossa fome pode ser infinitas coisas. A nossa fome pode ser internet. A nossa fome pode ser pornografia. A nossa fome pode ser bebida alcoólica, pode ser algum vício. A nossa fome pode ser a fofoca. A nossa fome pode ser a mentira. Qual é a sua fome? Comece a refletir no que você precisa se fortalecer mais ainda para que a sua fome desapareça. E mesmo que a sua fome não desapareça, se o diabo tentar você, o seu espírito vai estar pronto. A sua carne é fraca, o seu espírito vai estar pronto e você vai conseguir dizer não para a sua fome. Eu estou sentindo vontade disso, mas o meu Deus está falando que isso não provém dele, então eu não vou fazer. Eu estou sentindo fome daquilo, mas o meu Deus Todo-Poderoso está dizendo que o meu foco é aqui, que o meu caminho é aqui, então eu não vou para lá. Você sabe qual é a sua fome, então se fortaleça, ore, jejue. Não ore e jejue apenas por um propósito. Ore e jejue para te fortalecer também. Amém? Jesus foi levado por Deus no deserto, passou 40 dias e 40 noites com fome, jejuando e orando, teve fome no 40º dia. E é aí que o diabo entra e a história começa a ficar um pouco mais pesada. Vamos ler o versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E agora, neste momento, eu quero falar de 3 tipos de tentações que Jesus passou neste deserto. E a primeira tentação que Jesus passou nesse deserto foi a concupiscência da carne, ou seja, um desejo intenso da carne dele ali naquele momento. O desejo dele ali naquele momento era a fome. Como eu disse anteriormente, eu não sei qual é o seu desejo intenso. Mas Jesus sabia, o diabo sabia que o desejo de Jesus ali naquele momento era comer, porque ele estava com fome. E o diabo ele vai agir exatamente na brecha. Ele olhou para Jesus, não encontrou nada ali, mas ele viu que ele estava com fome, que ali era a fraqueza dele, então é lá que ele vai. Qual é a sua fome? Qual é a sua fraqueza? Porque às vezes minha fraqueza é mentira, não consigo parar de mentir. Se você já sabe que é isso, se fortaleça. Se você está sempre sendo tentado na mentira, a culpa já não é nem mais do diabo, já é sua. Porque você sabe que o seu ponto fraco é a mentira. Então se fortaleça para que essa barreira caia em nome de Jesus na sua vida. Né? O diabo ele vai te tentar no seu ponto fraco. Se você sabe que o seu ponto fraco é mentira, o diabo vai te tentar na mentira e vai ser derrotado em nome de Jesus porque você vai estar fortalecido, ele vai tentar encontrar uma outra brecha, mas ele já sabe que na mentira ele não pode com você. Amém? E o que o diabo diz para Jesus? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele praticamente ofereceu pão para Jesus. Jesus estava com fome. Eu creio que era tudo que Jesus queria ali naquele momento, um pãozinho para ele comer. E o diabo sabia que Jesus tinha todo o poder para transformar aquelas pedras em pães. E Jesus também sabia que se ele quisesse, ele realmente transformaria aquelas pedras em pães para ele matar a sua fome. Mas ele não iria cair na armadilha do diabo. Eu vou contar uma história aqui esta noite, que eu vou fazer uma analogia com o diabo, Jesus e nós. Eu conheço uma família que tem um cachorro. É o esposo, a esposa e um cachorrinho. O cachorrinho é doido pela mulher. A mulher chega em casa, o cachorrinho vai atrás. Ela vai no banheiro, ele vai atrás. Ela vai tomar banho, ele vai atrás. Ele é completamente apaixonado, ele é completamente adorador daquela mulher. Só que quando o esposo chega em casa com um saquinho de pão, e isso é verdade, um saquinho de pão, o cachorro ouve o barulhinho do saquinho de pão e esquece a mulher completamente e vai atrás do esposo que acabou de chegar com um saquinho de pão, porque o cachorro ama pão. E a analogia que eu vou fazer é o seguinte: o esposo é o diabo, a esposa
é Deus e o cachorro somos nós. Nós somos completamente apaixonados pela esposa, que é Deus. Onde Deus vai, nós queremos ir atrás. Onde Deus está, nós queremos estar também. Mas às vezes o diabo só faz um barulhinho do saco de pão que a gente esquece Deus completamente e vai atrás dele. Qual é a sua fome? Às vezes o diabo não precisa nem falar. Às vezes o diabo não precisa nem colocar pessoas no seu caminho. Às vezes o diabo faz só o barulhinho com um saquinho de pão e você esquece Deus completamente e vai até ele. Deixa a sua fome falar mais alto. Eu trouxe esse exemplo porque essa família realmente é real, é uma família de amigos meus. A história do cachorrinho é verdadeira. E Deus me trouxe à memória essa família ontem. E é exatamente isso que acontece conosco. Se aquele cachorrinho tivesse um amor verdadeiro por aquela mulher, não estou dizendo que não tem não, tadinho do cachorrinho, né? Mas se nós tivermos um amor verdadeiro por Deus, o diabo pode chegar com o pão que for que a gente não vai atrás dele. O diabo pode chegar com a tentação que for que a gente não vai abandonar o nosso Deus. O diabo pode fazer o que for, pode trazer pessoas, pode te instigar, pode te tentar, pode trazer pão. E você não vai abandonar o seu Deus por conta de um pão para matar um desejo seu ali momentâneo. Esteja fortalecido, ore e jejue. Se você tem um ponto fraco na bebida alcoólica, por exemplo, não esteja em locais que tenha bebida alcoólica. Não, eu sou forte, eu consigo dizer não. Você não vai conseguir dizer não. A sua carne é fraca. Se você não estiver fortalecido, você vai cair em tentação. O diabo te levou até ali? Não, você foi sozinho, mas você está se garantindo. Você está falando que você consegue estar num bar rodeado de pessoas bebendo bebidas alcoólicas e você consegue dizer não. O diabo nem precisou fazer nada. Nem precisou colocar alguém no seu caminho para te convidar. Nem precisou fazer um convite. Você mesmo já foi. E você está se garantindo, dizendo que você vai dizer não. A sua carne é fraca se você não estiver fortalecido. E se porventura, em algum determinado momento, acho que eu já até preguei sobre isso aqui, existem festas de família que existem bebidas alcoólicas. Às vezes, nem todas as pessoas da nossa família são convertidos. Você vai deixar de ir numa festa da sua família? Não, você precisa ter sabedoria. Mas quando Jesus se retira do lugar, você precisa ir atrás dele. Quando você vai para algum lugar, você leva Jesus com você. E quando chega a hora de Jesus ir embora, você tem que ir embora com Jesus. Tenha sabedoria. Vá na festa, permaneça um tempo, faz aquela social com a sua família, mas vá embora. Chega em determinado momento que você precisa ir embora. Já não é o local mais adequado para Jesus estar e você tem que ir junto com ele. Se você levou ele com você, você vai embora junto com ele. Tenha sabedoria. Fortaleça o seu espírito para a sua carne não ser fraca. Fortaleça o seu espírito para que o diabo não precise fazer barulhinho para você correr atrás dele. Fortaleça o seu espírito. Às vezes o diabo faz só um barulhinho e nós vamos atrás dele. E às vezes Deus fala nitidamente com a gente e a gente não acredita. Às vezes o diabo não faz mais nada além de um barulho. E às vezes Deus fala conosco em meio aos louvores, em meio à pregação. Deus nos dá profecias, nos dá sonhos. E nós custamos acreditar, será que isso é de Deus mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? Você parece que acredita, às vezes nós acreditamos mais no diabo do que em Deus. Fortaleça o seu espírito. Como eu disse, se o diabo tentou até Jesus, que dirá o que ele não vai fazer conosco? É muita audácia tentar Jesus, né? Ele tinha certeza que ele ia perder. Ele tinha certeza. E conosco? Existem tantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que são tentadas e acabam caindo. Se a pessoa se arrepender, pedir perdão de todo o coração, Deus é misericordioso e vai ter aquela pessoa de volta. Assim como existem muitas pessoas que se desviam das igrejas, mas depois voltam arrependidas, e Deus é misericordioso. E nós devemos ser também, nós nunca devemos virar o nosso rosto para essas pessoas, muito pelo contrário, porque nós devemos ser como Jesus, mas nós precisamos nos fortalecer para que isso não aconteça.
Nós precisamos ser exemplos para aquelas pessoas. Olha, eu estou passando luta, eu estou no deserto, eu estou com fome, está acontecendo um monte de coisa, mas o diabo não vai me tentar porque eu estou fortalecido naquele que é todo poderoso. Eu estou passando por enfermidade, o meu casamento está complicado, o meu filho está nas drogas, mas eu não vou ceder ao diabo. Eu vou ser sempre de Jesus, aquele que tem mais do que eu posso imaginar para a minha vida. Amém? E Deus age completamente diferente do diabo. O diabo, para nos tentar, ele precisa chamar a nossa atenção, né? Balançar um saquinho de pão, colocar alguém no seu caminho, fazer um convite. O diabo precisa criar, né? Criar coisas para se achegar até nós, para que nós caiamos na tentação dele. Agora, o nosso relacionamento com Deus é diferente. O diabo, ele nos tenta querendo nos dar algo em troca, né? Igual a história do cachorrinho, balança o saquinho de pão, o cachorrinho vai atrás, por quê? Porque ele sabe que vai ter pão, ele vai ter uma recompensa. Só que com Deus não é assim que funciona. Deus não fica balançando um sonho nosso para a gente ir atrás porque ele vai nos dar. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Nós precisamos ter cada vez mais uma comunhão com Cristo. Porque quando nós estamos completamente interligados com o Senhor, Ele não vai ficar balançando o nosso sonho para nos dar. Ele não vai ficar nos chamando para perto dele em troca de alguma coisa. Quando nós estamos ligados com o Senhor, as coisas vêm, porque o Deus é misericordioso. As bênçãos se achegam até você. Ele não precisa fazer uma troca contigo para que você esteja perto dele, para que você esteja ligado com ele. Só o amor dele já nos basta. Nós sabemos que estar perto do Senhor é maravilhoso. Nós não precisamos mais nada além da presença dele em nossas vidas. Mas Deus é tão lindo, Deus é Pai, que ainda assim Ele concede desejos quando nós estamos alinhados com Ele. Amém? Vamos para o versículo 5. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E agora Jesus passa pela segunda tentação. A primeira foi a carne. Jesus estava com fome. E aí o diabo achou essa brecha da fome e foi tentar Jesus. E agora o diabo vai tentar Jesus na soberba. Como diz o versículo 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O diabo estava falando nada mais, nada menos ali do que: você pode tudo, você pode se atirar aqui embaixo que os anjos vão te carregar. Estava querendo engrandecer Jesus. Não que nós não devemos engrandecer, devemos sim a todo momento, porque Ele realmente é o Todo-Poderoso. Mas no nosso caso, o diabo vai tentar às vezes nos engrandecer para que crie uma soberba em nosso coração. E o diabo, ele sabe fazer as coisas, ele sabe o que você deseja. O diabo não consegue, ler os nossos pensamentos, mas ele está ao nosso derredor, ele sabe, ele ouve as nossas conversas, ele sabe o que se passa na nossa vida também. Então ele sabe qual é o seu desejo, ele sabe qual é o seu sonho, ele sabe o que te deixa com os olhinhos brilhando. E ele vai também tentar te tentar com isso. Se ele não encontrar uma brecha na sua carne, ele vai tentar você com a soberba. Ele vai colocar talvez um sonho grandioso que você tem na sua vida bem próximo de você. Mas para que aquilo aconteça, algo que não provém de Deus também precisa acontecer. Isso acontece muito em trabalhos, em empresas. Você às vezes almeja um cargo maior e aquilo enche os seus olhos. Só que para isso acontecer, você precisa fazer algo que não convém a Deus. Você precisa mentir. Você precisa subornar. É isso que o diabo faz. O diabo não faz nada perfeito.
O diabo vai engrandecer a sua mente, colocar na sua mente algo que você deseja, mas para que aquilo aconteça, você precisa fazer algo que não está de acordo com o propósito de Deus na sua vida. E muitas pessoas também caem neste tipo de tentação. Muitas pessoas passam anos sonhando com determinado plano, com determinado projeto, e acha que nunca vai acontecer. Deus, eu não aguento mais. Acha que Deus não vai realizar os seus sonhos. O tempo de Deus é perfeito. Se Deus não te deu agora e te dá daqui a 20 anos, é porque só daqui a 20 anos é o tempo perfeito. Só daqui a 20 anos você está preparado para realizar aquele sonho. O nosso pastor pregou semana passada sobre a parábola dos talentos. Deus deu 5 talentos para um para outro, 2 para um. Por que ele fez isso? Ah, quem tem 5 é mais poderoso do que eu, quem tem 1 é menos, quem tem 2 é mais ou menos, o que tem 5 também pode ter se achado. Não é assim que funciona com Deus. Se Deus deu 5 para você, porque Ele sabe que você vai administrar bem esses 5. Se Ele deu 1 para você, porque Ele sabe que você vai administrar bem esse 1. E se porventura você tivesse os 5, você não ia fazer tão bem quanto o outro. E se o outro também tivesse 1, o outro também pode ter 5, mas não sabe fazer esse 1 que você tem. Deus sabe exatamente o talento que dá para cada um. Se você tem 10, não se ensoberbeça por isso. Porque às vezes o seu irmão do lado tem 1 que você não sabe fazer. Só ele sabe fazer. Porque Deus deu para ele. Deus sabe que ele vai saber fazer. Não ache que você tenha que ser melhor do que ninguém. Para Deus não existe isso. Nós somos todos iguais. Ele ama todos da mesma maneira. Nós todos vamos para o mesmo lugar, como falou o nosso pastor. A morada no céu é para todos. Lá não vai ter uma casinha especial para quem tem 5 talentos, ou para quem tem 1, ou para quem tem 2. Nós todos vamos viver em união. Porque aos olhos de Jesus nós somos todos iguais. Não deixe o diabo plantar a soberba no seu coração. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque a nossa igreja tem falhas como todas as outras igrejas. A nossa igreja é maravilhosa como muitas outras igrejas também. Mas a nossa igreja, como foi até falado pelo pastor, ela se destaca em alguns aspectos. Saíram muitos missionários daqui, muitos pastores. E eu não vejo soberba na nossa igreja por conta disso. E glórias a Deus por isso. Porque nós sabemos que se tem muitos missionários e muitos pastores que são provenientes daqui da nossa igreja, foi porque Deus capacitou, porque Deus está à frente, porque Deus tem um propósito na vida de cada um ali. Deus sabe que essas vidas estão espalhadas em bairros do Rio de Janeiro, trazendo pessoas para o reino dele. Deus sabe das coisas que faz. Não ensoberbeça o seu coração. O nosso pastor mesmo poderia ser soberbo. Olha quantos missionários e pastores saíram daqui de Vila Isabel. E muito pelo contrário, olha o exemplo que ele nos dá. Capacita cada vez mais ainda outros. Porque esse é o chamado dele, foi para isso que Deus o chamou. Qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou? Não fique querendo ser só você. Junte outras pessoas, ensine. Dê aulas, ajude. O reino precisa de pessoas para trazer mais almas para Cristo. Tire a soberba do seu coração. Não deixe o diabo plantar esse sentimento ruim dentro da sua mente. O diabo só vai querer te dar algo que não provém de Deus. O diabo só vai querer plantar na sua mente algo que não provém de Deus. Deixe o tempo de Deus acontecer no tempo certo, no tempo dele. O seu sonho vai se realizar, porque Deus realiza sonhos. Ore e jejue, como eu já falei. Esteja fortalecido. Deus está contigo. Esteja alinhado, esteja em comunhão. Deus é o seu Pai. Seja como Jesus, firme ali com o diabo. O diabo sabia que não poderia com Jesus, mas ainda assim ele tentou. O diabo também sabe que não pode conosco, mas infelizmente alguns caem. E se porventura vocês verem alguém caindo, ajude a levantar. Mostre novamente que Jesus é o poderoso, que só Ele pode te dar o seu sonho, só Ele tem propósito na sua vida. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para dar vida em abundância. Amém? Vamos agora para o versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Glória a Deus. Só a Deus nós vamos adorar. Só a Deus nós vamos dar culto. E a terceira tentação que eu coloquei aqui, que Jesus passou, foi a concupiscência dos olhos. Jesus foi tentado na carne, Jesus foi tentado na soberba, e o diabo tentando achar mais uma brecha em Jesus. Olha, eu fico imaginando, é muita audácia mesmo, né? Diabo tentando achar brecha em Jesus. Jesus não tem brecha nenhuma, meus irmãos. E ainda assim ele tenta. Imagina a gente que às vezes deixa um monte de brecha. Misericórdia. E diabo foi tentar Jesus através dos olhos. O que os seus olhos estão vendo? Você, esposo, você, esposa, o que você anda vendo na internet? Você, solteiro e solteira também, o que você anda vendo na internet? Você, mulher, o que você anda vendo nas lojas, nas vitrines? Você, homem, o que você anda vendo no seu trabalho? O que tem te enchido os olhos no seu trabalho? Aqui o diabo mostrou, né, em cima daquele monte, todos aqueles reinos para Jesus, para que Jesus visse, né, aquela imensidão de reinos e enchesse os seus olhos com aquilo. Mas Jesus já sabia que aquilo tudo era dele. Tudo é do Senhor. E ainda assim o diabo tentou Jesus através dos seus olhos. E o diabo nos tenta a todo momento também através dos nossos olhos. E ontem, quando eu estava preparando essa pregação, Deus falou muito comigo, e eu creio que com a maioria das mulheres aqui também. E você sabia que através da tentação dos nossos olhos, nós às vezes podemos deixar até de dizimar, principalmente nós mulheres? O mundo hoje em dia é muito comércio, é muita indústria, é muita loja, é, né, um consumo excessivo, cada vez mais aparelhos eletrônicos, cada vez mais roupas diferentes, sapatos, cada vez mais coisas que enchem os nossos olhos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Qual mulher que não gosta de ir no shopping comprar um monte de sapato, um monte de roupa, um monte de maquiagem? Acho que homem também gosta, né? E se a gente não tiver controle das nossas finanças, nem fiel na casa do Senhor a gente vai conseguir ser. Os nossos olhos vão se encher tanto com aquelas coisas bonitas, aqueles aparelhos eletrônicos. E o diabo pode te tentar nisso também. Compra, você tem dinheiro, parcela no cartão. A gente precisa ter sabedoria com as nossas finanças. Fique de olho. É claro que nós podemos sim. Nós somos fiéis no nosso dízimo, nas nossas ofertas, porque tudo que a gente tem é do Senhor, amém? Mas o Senhor é tão bom conosco que nós devolvemos apenas 10%. Os outros 90% nós administramos, que é o dinheiro do Senhor. E com esses 90%, Deus nos permite que nós compremos coisas para nós, que nós saiamos para comer fora, para se divertir. Mas tenha cuidado, porque se você não tiver controle das suas finanças, nem fiel na casa do Senhor você vai ser. Se o diabo sabe que você é louca por maquiagem, ele vai colocar sempre uma loja nova perto de você. Quando eu trabalhava em Copacabana era assim. Copacabana é um bairro com muito comércio e cada semana tinha uma loja diferente e às vezes eu nem descia para almoçar, meus irmãos, porque é difícil. Mulher gosta de comprar e a gente precisa ter sabedoria com isso. O que os seus olhos estão desejando? Os seus olhos estão fitos no Senhor? Quando você está fortalecido espiritualmente, nada vai te chamar mais atenção do que o Senhor na sua vida. E os nossos olhos precisam estar tão fitos no Senhor que até mesmo em meio ao deserto, em meio às lutas, nós conseguimos enxergar esperança. Muitas vezes nós estamos passando por algum momento tão complicado em nossas vidas que nós escutamos: isso não vai dar certo não, e você não vai conseguir não, isso daí não tem mais jeito, está na UTI, e esse emprego você não vai conseguir, é muito difícil, mas o seu esposo não vai voltar para casa, mas o seu filho não vai abandonar o mundo. E ainda assim você consegue ter os olhos no Senhor. Vai voltar sim, porque eu vou orar, porque eu vou jejuar, porque eu vou fortalecer, porque Deus tem o melhor para minha família, porque o meu lar é do Senhor.
Vai me fortalecer sim, porque Deus tem promessas na minha vida. Vai me prosperar sim, porque eu estou caminhando de acordo com o que o Senhor tem para a minha vida. Vai me fortalecer sim, porque o meu foco é Jesus, eu não tenho olhos para mais nada. O diabo vai sempre nos tentar através do nosso olhar. O nosso olhar é a janela da nossa alma. O nosso olhar às vezes diz muitas coisas. Existem pessoas que não conseguem conversar conosco olhando nos nossos olhos. Ela sabe que tem culpa de alguma coisa, ela tem vergonha, ela se sente, mal por estar conversando olhando nos seus olhos. E o diabo é exatamente assim. O diabo vai tentar você através dos seus olhos. Quando você orar para Jesus, quando você estiver naquele momento íntimo com Deus, esteja com seus olhos fitos nele, com seus olhos fitos no céu. Não se envergonhe, não se culpe. Rasgue o seu coração, peça perdão, porque Jesus sabe que nós somos pecadores. Jesus sabe que nós vamos falhar em algum momento da nossa vida. Mas não fique se escondendo, não fique com vergonha. Vergonha do diabo. Para Jesus a gente tem que abrir o nosso coração, nos rasgar, colocar nossa boca no pó, falar o que a gente quer, falar o que a gente deseja, falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente precisa. Adorar, louvar, glorificar. Ele é o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Tenha sempre palavras. Quando o diabo te tentar, faça como Jesus. Jesus sempre respondia na palavra. Quando o diabo te tentar, responda na palavra. Não responda apenas, como eu disse, você tem um problema com bebida. Quando alguém te fizer um convite, responda na palavra. Eu não vou porque eu sou do Senhor. Eu não vou porque Jesus não se agrada deste ambiente. Responda na palavra. Jesus respondeu o diabo na palavra. O diabo não tinha nem como argumentar, porque com a palavra não tem como argumentar. É o que Jesus disse, pronto. É o que Jesus tem para você e pronto. Jesus tem propósito na sua vida. Deus é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito, não é o diabo, não. Deus é quem sabe o propósito que tem na sua vida, não é o diabo, não. Deus é quem sabe se colocou você no deserto agora, na sua luta agora, porque Ele quer te fortalecer. E quando você sair do seu deserto, da sua luta, porque isso não é para sempre, continue orando e jejuando. Não ore e jejue só no deserto, não. Ore e jejue sempre. Esteja fortalecido no Senhor sempre. Amém? Versículo 11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glórias a Deus. Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Isso está lá em Tiago 4, versículo 7. Quando você se sujeita ao Senhor, o diabo vai te tentar aqui, vai te tentar ali, vai te tentar lá. E vai ter uma hora que ele não vai ter mais onde tentar e ele vai fugir de você. Porque ele sabe que o seu foco é Deus, porque ele sabe que você está firmado em Deus, porque ele sabe que seu espírito está fortalecido. Esteja sempre fortalecido no Senhor, esteja sempre em comunhão com Cristo. É Ele que sabe o propósito na sua vida, é Ele que tem os melhores planos para você. É para Ele que nós devemos estar sempre com o nosso olhar. É Ele que tem tudo, que é dono de tudo. Você fica se ensoberbecendo por coisa pequena. É Ele o Todo-Poderoso. É Ele quem pode todas as coisas na sua vida. É Ele que te tira do deserto. É Ele que às vezes te coloca, mas é para te fortalecer. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todos. Ele é o que tem o controle de tudo. Amém? E para finalizar, vou chamar os irmãos do louvor. Eu vou pedir à igreja que abra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, todos acharam, amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformeis com o mundo. Não nos conformeis com aquilo que às vezes o diabo quer nos dar em troca.
Não nos conformei com o que muitos nos oferecem. Esteja sempre com a sua mente renovada em Jesus. Esteja sempre firmado na palavra. Esteja sempre em comunhão com o Senhor, orando e jejuando. Porque o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Você pode achar que não tem mais jeito. Você pode achar que vai viver sempre no deserto. Você pode achar que o seu sonho não vai ser realizado. Mas Deus é tão lindo e tão maravilhoso que às vezes Deus não dá nem aquele sonho realmente que você deseja, mas Ele te dá uma coisa tão maior, tão mais maravilhosa, que você já nem quer mais aquilo que você queria antes. Porque Ele que sabe qual o pensamento que tem a seu respeito. Ele é que sabe quais são os propósitos que tem na sua vida. O diabo vai tentar te enganar, vai te tentar, vai te instruir a seguir o caminho errado. Às vezes o diabo só, como eu disse, só balança o saquinho de pão e você já vai atrás. Quando nós estamos firmados com Deus, nós não corremos atrás do diabo. O diabo passa batido de nós. É ele quem foge de nós quando nós estamos firmados no Senhor. Amém? Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé, para nós louvarmos esta noite. Quero que a igreja faça uma reflexão nesta noite. Qual é a fome que você sente? Qual é a área que talvez precisa ser tratada, fortalecida pelo Senhor? O que tem te causado tentação? O que tem desviado o seu olhar de Cristo? O que tem te levado para caminhos tortuosos, sendo que Deus tem um caminho reto, perfeito para você? Esteja firme com o Senhor nesta luta, neste deserto que você está passando. Deus é contigo. Ele segura a sua mão e Ele está caminhando com você para te dar vitória. Ele é que tem bênçãos na sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Eu quero fazer um convite esta noite para a igreja. Se você deseja ser fortalecido nesta noite, abra o seu coração para o Senhor. Venha até aqui à frente que nós iremos orar pela sua vida. Rasgue o seu coração, converse com o Pai. Ele está aqui para te ajudar, para te fortalecer. Esteja aliançado com Ele. Não ceda às tentações do mundo. Foque no Senhor, porque esse deserto irá passar, mas Deus vai passar com você. Ele está no controle de tudo. Vem até aqui à frente que nós iremos orar por você. Eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem,
me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. A todo dia vem as tentações, me chama. A todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Deus, por esta noite, Pai, onde o Senhor falou poderosamente em nossos corações, Senhor. Obrigada, Deus, porque mesmo em meio ao deserto, Pai, mesmo sendo tentados todos os dias neste mundo, o Senhor está sempre conosco, Pai. O Senhor está sempre segurando as nossas mãos, Deus. Oh, Pai, que nós possamos ter cada vez mais coragem e ousadia para nos fortalecer em Ti, Senhor. Que nós busquemos cada vez mais intimidade em Ti, Senhor, para enfrentar as lutas e tentações do nosso dia a dia, Deus. Oh, Senhor, cuida dessas vidas que estão aqui, Pai. Oh, Senhor, fortalece esses corações, Deus. Eu não sei qual é a luta de cada um, qual é o deserto de cada um, Pai, mas o Senhor conhece qual é o deserto de cada um. E o Senhor diz para a sua igreja esta noite: fortalece o seu espírito, que o diabo fugirá de vós. Não há quem possa nos tentar quando nós estamos aliançados com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é o Senhor quem tem pensamentos ao nosso respeito. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem para nós é muito maior, muito grandioso, maravilhoso do que nós possamos imaginar, Pai. Que o nosso deserto seja apenas uma passagem de aprendizado, para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece essas pessoas, fortalece a sua igreja, Pai. Caia por terra toda soberba, Pai. Tudo que não provém de Ti, Senhor. Fortalece o nosso espírito, Deus. Que nós possamos estar cada vez mais abrindo as nossas bocas para Te louvar, Te engrandecer, Te adorar. Porque só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, Pai.
só Tu está no controle de nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra de coragem, Pai, para as nossas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém?